Saudações, galera, beleza? Vamos refletir um pouquinho sobre esforços internos? Vou tentar passar para vocês os conceitos, a convenção de sinais e como fazer os diagramas de esforço normal, cortante e de momento fletor. Para isso eu vou usar este exemplo. Esse elemento horizontal, delimitado pelos pontos A e B, no ponto A existe um apoio móvel, no ponto B um apoio fixo. Esse elemento está submetido a um carregamento pontual F da esquerda para a direita, a um carregamento distribuído Q de cima para baixo. O comprimento desse elemento é L. Aqui eu reproduzi novamente a mesma estrutura, só que agora substituindo os vínculos pelas respectivas reações de apoio. O apoio móvel foi substituído pela reação vertical VA, o apoio fixo em B foi substituído pela reação vertical VB e pela reação horizontal HB. Os sentidos dessas reações foram adotados arbitrariamente. Você poderia ter adotado o sentido que você quisesse, sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma mudança nos resultados finais. Para analisar os esforços internos que surgem nesse elemento, a gente pode fazer um corte nesse elemento, separando ele em dois pedaços, um à esquerda e um à direita. O pedaço da esquerda tende a fazer 3 movimentos com relação ao pedaço da direita. São esses movimentos. Um movimento paralelo ao eixo do elemento, em oposição a esse movimento, surge o esforço normal. O segundo movimento, um deslocamento perpendicular ao eixo do elemento. Em oposição a esse movimento, surge o esforço cortante. E o terceiro movimento, uma rotação com relação ao outro pedaço. Em oposição a essa rotação, surge o momento fletor. A convenção de sinais para esses esforços são as seguintes. Para o esforço normal, o esforço que gera tração é positivo. O que gera compressão é negativo. Para lembrar disso, a gente pode pensar aqui. O esforço de tração tende a alongar o elemento, ou seja, gera um acréscimo no comprimento do elemento. Por isso o sinal positivo. Já o esforço de compressão tende a diminuir o comprimento do elemento. Por isso o sinal negativo. Com relação à cortante, a cortante positiva é aquela que gira o elemento no mesmo sentido que o eixo X tem que girar para encontrar com o eixo Y. Essa rotação sendo feita no sentido do menor ângulo do eixo X para o Y. E para o momento fletor positivo é aquele que traciona o lado do elemento que possui a coordenada Y maior. Ou seja, no nosso caso, como o eixo X está orientado de cima para baixo, o lado inferior da estrutura tem a coordenada Y maior do que a superior, ou seja, o momento que traciona a parte de baixo é o momento positivo. Para a gente encontrar o valor desses esforços internos, o primeiro passo é encontrar o valor das reações de apoio. Para encontrar as reações de apoio, a gente usa as equações de equilíbrio. São elas a somatória de forças em X, somatória de forças em Y e a somatória de momentos em Z, considerando que o eixo Z é um eixo entrando na tela do computador. Eu, particularmente, prefiro escrever as 3 equações de equilíbrio antes de tentar resolver cada uma delas. Dessa forma é possível ver quantas variáveis existem em cada uma das equações, e assim a gente tem melhor condição de escolher qual equação vai resolver primeiro. A somatória de forças em X fica a seguinte. Considerando que as forças da esquerda para a direita são positivas, a gente vai ter a força F menos a reação HB. A somatória de forças em Y, considerando que as forças positivas em Y são de baixo para cima, fica o seguinte. A reação VA menos a resultante do carregamento distribuído multiplicado pelo comprimento do vão, que é menos QL, porque está de cima para baixo, mais a reação VB, igual a 0. Por último, a somatória de momentos em Z eu optei por fazer no ponto A. Poderia ser feito também no ponto B, ou até mesmo num outro ponto. Mas os pontos mais interessantes são o A e o B, pois neles você elimina uma das incógnitas da equação. Então a somatória de momentos em Z no ponto A fica o seguinte. O momento referente ao carregamento distribuído pode ser considerado como o momento por conta de um carregamento equivalente aplicado no centro do vão. A resultante do carregamento é Q multiplicado por L, a distância até o centro do vão é L sobre 2,
Então, QL multiplicado por L sobre 2 fica QL ao quadrado sobre 2. O momento positivo eu estou considerando que é o momento que gira o elemento no sentido horário. Então, o carregamento distribuído vai gerar um momento positivo. O momento referente à reação VB vai ser VB multiplicado por L. Vai entrar como negativo por conta de girar o elemento no sentido anti-horário. Agora, com as três equações de equilíbrio, a gente consegue ver que a somatória de forças em x tem só uma variável. A somatória de forças em y tem duas variáveis. A somatória de momentos em z no ponto A tem só uma variável. Então, a gente pode começar pela somatória de forças em x ou pela somatória de momentos em z no ponto A. E, por último, ir para a somatória de forças em y. A somatória de momentos em z no ponto A vai fornecer para a gente o valor da reação VB. Com o valor da reação VB, a gente consegue usar a somatória de forças em y para obter o valor de VA. Resolvendo a equação de equilíbrio referente à somatória de forças em x para a reação HB, a gente encontra que HB é igual a F. Depois, resolvendo a equação de equilíbrio referente à somatória de momentos em z no ponto A, a gente encontra que o valor da reação VB é igual a QL sobre 2. Agora, partindo para a equação de equilíbrio referente à somatória de forças em y, a gente pode substituir o valor de VB nela e então resolver essa equação para encontrar o valor de VA. VA vai ser igual a QL sobre 2 também. Agora, conhecendo os valores das reações de apoio, a gente pode determinar os valores dos esforços internos. Considerando um pedaço da estrutura novamente, separado do restante da estrutura num ponto qualquer, de coordenada x, a gente pode escrever as equações de equilíbrio para esse pedaço do elemento. Nesse caso, não há necessidade de se preocupar com a ordem de resolução das equações de equilíbrio, pois em cada uma das equações só vai existir uma incógnita, que vai ser o próprio esforço interno que a gente quer encontrar. Então, a somatória de forças em x fica, considerando que as forças positivas são da esquerda para a direita, F mais a normal em função de x. Resolvendo essa equação para encontrar o valor de n, temos que a normal vai valer menos F. Somatória de forças em y, considerando que de baixo para cima é positivo, a gente vai ter QL sobre 2 da reação de apoio, a gente vai ter menos QX, que é a resultante do carregamento distribuído, e vai ter a cortante em função de x, também vai entrar como negativo, porque está de cima para baixo. Assim, a gente pode encontrar a expressão da cortante em função de x, menos qx mais ql sobre 2. Agora, a somatória de momentos em z no ponto x. O ponto x é o ponto onde a gente está avaliando os esforços internos. Considerando que o momento que rotaciona o elemento no sentido horário é positivo, a gente vai ter o momento referente à reação de apoio vai ser QL sobre 2 multiplicado por x. O momento referente ao carregamento distribuído vai ser QX ao quadrado sobre 2. Vai entrar como negativo porque está tendendo a girar o elemento no sentido anti-horário. E por último, o momento fletor que a gente quer encontrar vai entrar como negativo, pois também está tendendo a girar o elemento no sentido anti-horário. Assim, a gente obtém a expressão para o momento fletor em função de x, QL sobre 2 vezes x, menos QX ao quadrado sobre 2. Agora, usando as expressões que a gente encontrou para os esforços internos, a gente pode fazer a representação gráfica no diagrama dos esforços. Então, começando pela normal. A normal é constante ao longo de todo o elemento, por isso a normal em função de x é sempre igual a menos f. Então, o diagrama da normal fica este retângulo. A expressão para a cortante é a equação de uma reta. Então, a gente pode simplesmente calcular os valores extremos da cortante, ou seja, calcular o valor da cortante em zero e o valor da cortante no ponto L, considerando aí que o x está crescendo da esquerda para a direita e está zerado na parte esquerda da estrutura. Então, substituindo o zero na equação, a gente encontra o valor de QL sobre 2. Substituindo L na equação, a gente encontra o valor de menos QL sobre 2. Novamente, como a expressão da cortante é a expressão de uma reta, a gente liga os dois pontos com uma reta. A expressão para o momento fletor é uma função do segundo grau. Portanto, além de computar os valores do momento fletor no início e no final do elemento,
a gente também precisa ver aonde vai ocorrer o valor máximo e computar o valor do momento fletor neste ponto também. O valor zero na expressão do momento fletor, a gente encontra que o momento fletor vale zero no início do elemento. Substituindo o valor de L, o mesmo ocorre. A gente vai ver que o valor do momento fletor no final do elemento também vale zero. Para encontrar o ponto onde ocorre o valor máximo do momento fletor, a gente precisa lembrar um pouquinho lá das aulas de cálculo, onde a gente aprende um artifício para encontrar mínimos e máximos de uma função, que a gente aprende que nos pontos de mínimo e máximo ou de inflexão de uma função, a derivada dessa função vale zero. Então a gente calcula a derivada do momento com relação a x, só vamos precisar de regras bem simples de derivadas aí. Então a derivada de QL sobre 2 multiplicado por x é QL sobre 2, a derivada de menos QX ao quadrado sobre 2 é menos QX, e resolvendo a equação para x, a gente encontra o valor de L sobre 2. Substituindo o valor de L sobre 2 na expressão do momento, a gente encontra que o momento máximo vale QL ao quadrado sobre 8. Agora, apresentando os três diagramas numa imagem só, espero ter conseguido ajudar um pouco vocês a compreenderem os conceitos de esforços internos, a convenção de sinais e também como fazer os diagramas. Se gostou do vídeo, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e se precisar de aulas online, pode me procurar que eu dou aulas de resistência dos materiais, teoria das estruturas e mecânica estática.